Olá, pessoas queridas que me seguem, meus queridos amigos. Hoje nós estamos aqui num episódio especial, episódio de Sexta-feira Santa. E, enfim, né? É um feriado sagrado. Então nós fizemos uma gravação antes para poder apresentar esse episódio para vocês. E por ser um feriado santo, a gente está querendo fazer uma coisa aqui um pouco mais intimista, mais particular. Eu quero falar com você a respeito de algo que eu venho desenvolvendo há algum tempo. Para dizer a verdade, já há 2 anos, os meus desenvolvimentos e estudos a respeito da inteligência artificial e de como a sua aplicação pode ser realizada para o nosso benefício, principalmente no âmbito profissional e em especial na área do direito, na área da advocacia. Bom, para isso, eu comecei a desenvolver uma metodologia, uma praxis epistêmica, para ser mais preciso. E essa praxis epistêmica eu nomeei de artesanato digital. Bom, mas então o que é o artesanato digital, Renato? O artesanato digital é essa praxis epistêmica que vai possibilitar uma melhor interação entre o ser humano e a inteligência artificial, a máquina. E é para isso que hoje nós faremos esse episódio especial, eu e você, mostrando a você como é que você pode melhorar a sua interação com a inteligência artificial. Vamos lá? Bom, então, vocês vão poder ver na tela, né? Nós temos aqui a ideia do artesanato digital. E esse artesanato digital, ele tem esse nome exatamente para se contrapor um pouco àquela ideia de engenharia de prompt. Vocês entenderão o porquê. Porque o artesanato digital, ele tem como propósito, como proposta, permitir que a gente possa transmitir o nosso processo de pensamento, o nosso modo de pensar para o LLM, para a inteligência artificial. Veja só, como é que isso acontece? As minhas investigações, elas partiram primeiro de entender que no desenvolvimento da inteligência artificial, que veio se consolidar na tecnologia de Transformers em 2017, houve um momento crucial, que foi o momento em que se saiu da ideia de se tentar emular o pensamento humano. Essa tentativa foi desenvolvida para a ideia de se emular o lugar onde o pensamento humano acontece, a partir das redes neurais. E aí começou a se desenvolver o machine learning, o deep learning. E depois, a partir de uma confluência de diversas circunstâncias, seja do ponto de vista do aprimoramento do hardware, seja do ponto de vista da disponibilização massiva de dados a partir do fenômeno das redes sociais, da web, é que começou-se a identificar que, na verdade, era importante identificar os padrões emergentes decorrentes do processamento massivo desses dados. Bom, estes padrões começaram a revelar dados significativos, importantes para a indústria como um todo. E é por isso que os serviços de tecnologia, em especial as redes sociais, são gratuitas. A gente costuma dizer, se é gratuito é porque você é o produto. E qual é o produto que nós estamos entregando quando utilizamos uma rede social? Os nossos dados. Esses dados que serão processados massivamente e que vão revelar padrões de comportamento de todos nós. É por isso que essas empresas, essas indústrias de tecnologia, elas conhecem mais a gente do que a gente mesmo. Porque os nossos dados
são todos processados, e eles conseguem, a partir do processamento massivo, identificar não só aqueles padrões que são mais evidentes, mas até mesmo aqueles que não estão tão evidentes. Inclusive, não estão tão evidentes necessariamente para nós, para alguns de nós, eventualmente. Ok? Bom, pensando nisso, e considerando que em 2017, com a tecnologia de Transformers, o que se revolucionou e se permitiu foi realizar uma interação entre o ser humano e as máquinas através de linguagem natural, e que esses grandes modelos de linguagem, os LLMs, a qual nós chamamos de inteligência artificial, e que tecnicamente são as inteligências artificiais generativas, que vão se diferenciar da inteligência artificial preditiva ou clássica, que era a anterior existente, eles são treinados em linguagem natural, fundamentalmente no idioma inglês, mas treinados em linguagem natural. E a pergunta que eu me fiz foi, bom, então, será que esse idioma, essa linguagem natural, ela possui um padrão que seja universal? E aí eu fui me socorrer da semiótica, em especial um campo da semiótica, que é a tipologia linguística, e comecei a encontrar ali um campo de pesquisa que trata dos universais linguísticos. E aí eu dei início a toda uma investigação para poder chegar na conclusão da elaboração desta praxis epistêmica que é o artesanato digital. Bom, quem eu sou? Eu sou o Renato Aparecido Gomes, o responsável por esse podcast, advogado e empresário, empreendedor, atualmente representante da Pareto aqui em São Paulo, uma empresa de tecnologia extremamente conceituada e considerada em 2025 a sexta melhor empresa de IA do planeta. E também embaixador da TES Creative Partners, um braço de inteligência artificial da Pareto para utilização de inteligências artificiais, em especial para a criação de agentes com inteligência artificial. Vamos lá, Alex? Vamos dar início então à nossa empreitada de entender o que é o artesanato digital. Bom, qual que foi o problema que eu comecei a identificar quando comecei a utilizar a inteligência artificial, né? O ChatGPT ele foi disponibilizado para todos nós no dia 30 de novembro de 2022. E a minha conta do ChatGPT é de 5 de dezembro de 2022. Então, veja que logo em seguida, assim que ele foi disponibilizado, eu fiz a minha conta, mas confesso que eu não sabia o que eu tinha nas mãos, não sabia utilizar. E quando eu comecei a me dar conta disso, mais de um ano, mais ou menos um ano depois, quando eu comecei a utilizar de fato, eu comecei a me deparar com algumas questões. E uma delas é que eu não conseguia receber os resultados que eu pretendia da inteligência artificial, embora eu visse muitas pessoas tendo resultados significativos. E comecei a me perguntar, poxa, mas por que eu não tenho esses bons resultados? O que acontece? E aí que eu fui entender que eu não estava sabendo utilizar essa ferramenta da maneira correta. Bom, então eu comecei a criar uma maneira de melhorar essa minha interação com essa ferramenta, buscando melhorar os meus resultados. E foi assim que eu percebi que entre a minha categoria de advogados, a maioria interage com a IA da mesma forma como se faz ou se fazia pesquisas no Google. E ainda se faz, muita gente ainda consegue fazer assim, ainda faz dessa maneira. Bom, eu era um desses lá no começo também, achava que era uma espécie de Google
glorificado a inteligência artificial, né? Fazer uma pergunta, pesquisa isso para mim, traz essa informação para mim, de uma maneira muito genérica. E é óbvio que com esse tratamento eu não conseguia ter os melhores resultados. Então, se eu dou um comando genérico para inteligência artificial, para o ChatGPT, como esse descrito aqui, faça uma petição de cobrança, o que está acontecendo? Eu não estou me comunicando da maneira devida com a inteligência artificial. Eu vou repetir. Eu não estou me comunicando da maneira devida com a inteligência artificial. Eu comecei a perceber que, do ponto de vista da teoria da comunicação, aquilo que é o mais básico, eu tenho um emissor da mensagem, tenho um receptor da mensagem e tenho a própria mensagem. E eu tenho elementos, subelementos que surgem a partir daí, de cada um desses elementos primordiais. Bom, o que estava acontecendo é que, do ponto de vista da emissão da mensagem que eu realizava, eu não estava sendo efetivo. A minha mensagem era pobre. E a responsabilidade pela comunicação é de quem comunica, é do emissor. Então, diante disso, eu comecei a pesquisar e encontrei na linguística uma formulação que começou a me encaminhar, me dar um esclarecimento. Embora, deixa eu deixar claro aqui, eu não sou linguista, não tenho uma formação técnica específica nisso, embora tenha feito algumas investigações, poucas, superficiais. Mas comecei a identificar que na linguística existe um conceito de pidgin. E o que é o pidgin? Bom, o pidgin é uma linguagem empobrecida que ela é utilizada toda vez que você tem duas populações, grupo de pessoas, ou mesmo pessoas, que entram em contato pela primeira vez. E quando elas entram em contato pela primeira vez, elas começam a criar uma linguagem, uma proto-linguagem, uma maneira rústica de se comunicar. Isso acontecia lá atrás, nos portos. Chegava um navio, vindo de um lugar incerto e não sabido, com uma tripulação que falava um determinado idioma, que era completamente distinto, diferente daquele falado pelas pessoas daquele determinado porto. Mas eles tinham mercadoria, eles tinham um navio, sabiam que ali era um posto comercial, e eles começavam a criar uma forma, ainda que rudimentar, de estabelecer esse contato. E conseguiam fazer o negócio. E foi assim que foram estabelecendo os diversos tipos de negócios por aí afora, naquele momento. Acontece que essa linguagem era uma linguagem extremamente rudimentar, uma linguagem que não tinha condições, por exemplo, de a partir dela se criar uma comunicação mais complexa. E veja, eu comecei a perceber que nós, seres humanos, estávamos realizando com a inteligência artificial aquilo que eu nomeei de pidgin digital. Porque há uma inovação no momento em que eu começo a me comunicar com a inteligência artificial. Até então, essa comunicação se dava através de linguagem de programação pelos desenvolvedores, né? Aqueles profissionais da área de desenvolvimento tecnológico conseguiam conversar com a máquina através dos diversos tipos de linguagem existentes, a partir dos seus objetivos específicos. Mas, no momento em que a gente começa a poder se comunicar com linguagem natural, como é que a gente se comunica com essa inteligência? Quais são os critérios, o padrão, a forma, a estrutura, como melhorar essa interação? Para responder essas perguntas, foi que eu comecei a buscar entender como é que a inteligência artificial generativa, em especial os LLMs,
começavam a processar essas informações e como é que nós poderíamos, a partir da compreensão disso, melhorar a nossa comunicação com essas estruturas. E daí é que eu percebi que 90% dos advogados ainda usavam a inteligência artificial como um Google glorificado, assim como eu usava lá no começo também. E 100% obtém um resultado que eu vou dizer aqui com todas as palavras, é um resultado medíocre, né? Com prompts genéricos. Óbvio que tem pessoas que começaram a se desenvolver, começaram a criar frameworks, nós vamos falar disso, começaram a estudar engenharia de prompt, começaram a ter resultados melhores, mas ainda resultados limitados relacionados a todo o potencial que a inteligência artificial é capaz de nos dar. Bom, e esses desenvolvimentos de engenharia de prompt e os prompts que foram sendo criados, em especial os frameworks que começaram a ser criados, eram importantes para poder, de certa maneira, estruturar o pedido, mas eles acabavam sendo massificados. Ao mesmo tempo em que possibilitava uma escala, ou seja, a possibilidade das pessoas utilizarem, né, em larga escala essas estruturas para poderem se comunicar, de outro lado, elas traziam como resultado uma massificação, uma equivalência do mesmo resultado para todas as pessoas. Bom, mas então como é que eu faço, sendo um profissional qualquer, em especial um advogado, para diferenciar uma petição que eu vou elaborar com o auxílio de uma inteligência artificial de um outro advogado? Como é que eu faço isso? Só aqui no estado de São Paulo nós somos 278 mil advogados. Então, como que, imagina, todos utilizando o mesmo framework, o mesmo prompt matador, como alguns aí divulgam na rede social, como é que eu diferencio o meu trabalho em relação ao trabalho do outro? Mais ainda, como é que eu extraio o melhor da inteligência artificial em prol do meu trabalho e para beneficiar o meu cliente? Como fazer isso? É a partir daí que eu comecei a desenvolver, né, toda a estrutura do artesanato digital. Pode passar, por favor, Alex. Então, a gente entendeu que era necessário criar uma maneira que otimizasse essa interação, que trouxesse resultados mais benéficos, resultados otimizados, resultados que pudessem ser realmente utilizados do ponto de vista profissional. Bom, para isso foi que eu criei essa metodologia, na verdade uma praxis, né, semântica de interação. E essa praxis ela tem origem aí com base, né, num conhecimento que eu fui extraindo de diversos autores, né, autores que foram desenvolvendo esse conhecimento, seu conhecimento, desde 2.500 anos aí de tradução filosófica e de epistemologia, enfim. Então, eu comecei a perceber que não se tratava da gente criar um template puramente, uma estrutura fixa para que a gente tivesse um resultado melhor da inteligência artificial, mas que seria possível a gente criar um sistema de pensamento, onde em colaboração com essa grande invenção, a gente pudesse realmente melhorar a qualidade do nosso trabalho, diminuir o tempo na execução desse trabalho e, por que não dizer, possibilitar até o aumento da nossa lucratividade, da nossa receita ou de outros ganhos laterais, como, por exemplo, o ganho de tempo, que é tão fundamental
para todos nós, seja para cuidar da família, seja para captar novos clientes, seja para estudar e se aprofundar naquilo que nós prestamos em termos de serviço. Então, eu comecei a criar essa estrutura e essa estrutura ela começou a ser forjada a partir de 3 dogmas básicos. Então, a primeira coisa foi identificar a interação como ato de fala. Então, uma interação da IA com a IA como um ato de fala. O que é isso? A ideia aqui é da gente poder criar uma estrutura de uma linguagem plena, sabe? Onde cada prompt é um ato performativo que molda o comportamento da IA. Né? A qualidade da comunicação determina a qualidade da resposta. Então, preciso estabelecer essa boa conversa com a IA. Mas não é uma boa conversa sem padrão, sem estrutura. Ela tem toda uma estrutura e nós veremos como que ela se dará logo mais. A segunda coisa importante é também identificar, do ponto de vista lógico, de que a forma segue a função. Ou seja, o prompt, o pedido que eu devo realizar, ele deve estar calibrado pela complexidade maior ou menor da questão que se quer resolver e que se está imputando a IA, ou seja, daquilo que eu estou pedindo para a IA. Né? Então, por uma questão que é uma questão simples, tranquila, eu posso usar um pedido simples. Mas quando eu tiver uma questão mais complexa, eu preciso estruturar melhor esse pedido para que eu tenha efetivamente melhores resultados. Resultados que sejam verdadeiramente utilizáveis do ponto de vista da inteligência artificial. Bom, agora, como é que isso se traduz na prática? Eu faço uma conversa, uma interação com a IA, né, de forma plena, e calibro essa complexidade do meu pedido de acordo com a complexidade do tema a ser abordado, do resultado pretendido por mim. Mas é necessário um protocolo que eu chamo de protocolo de têmpera adversarial. Bom, como que é isso? A nossa ideia e a minha ideia original foi a de pensar no artesanato, no artesão. Por que eu pensei no artesão? Porque o artesão, ele tem essa qualidade de ser um mestre naquele determinado ofício que ele faz. E cada uma das obras que ele realiza é uma obra única. Cada quadro pintado por um pintor, por óbvio, é único. Cada vaso criado por um escultor é único, por mais que eles se pareçam. Então, eu pensei primeiro nessa dimensão de como é que eu, diante dessa ferramenta que massifica o acesso ao conhecimento e que possibilita entregar para nós estruturas formais muito bem estabelecidas, padrões muito bem organizados, como é que a gente consegue colocar o nosso toque de pessoalidade? Como é que a gente consegue transmitir a nossa forma de processar determinadas informações, de enxergar aquele determinado aspecto? Como é que a gente transfere o nosso jeito, o nosso know-how
para a inteligência artificial? Bom, a partir daí, eu comecei a identificar que as respostas que eu começava a ter da inteligência artificial eram respostas genéricas. E quando eu fazia alguma interação com a inteligência artificial, melhorava, mas não melhorava no tanto que eu queria. Então, eu comecei a pensar nos processos artesanais. E na metalurgia, o processo de forja do aço é um processo que é bem interessante, porque é um processo de tempero. Como é que se tempera o aço? Primeiro se tempera o aço a partir da sua geração, golpeando esse aço. Ou seja, fazendo ele passar por um processo de estresse. E esse processo de estresse, do ponto de vista simbólico, em relação ao prompt, seria uma crítica. Como é que eu faço para criticar aquela resposta que foi gerada pela IA? E a partir dessa crítica, reconstruir, a partir dos resultados da crítica, um resultado melhor. Ou seja, como é que eu faço para, a partir da tese proposta, propor uma antitese que me gere uma conclusão. E que essa conclusão possa ser validada ao final. E ao ser validada, trazendo dentro de si, nessa síntese, elementos da tese e antitese, se forge como um aço realmente temperado, um aço mais forte. Ou seja, do ponto de vista do prompt ou dos resultados pretendidos, como é que eu faço para que esse resultado seja um resultado mais profissional? Eu preciso, a partir do resultado inicialmente me dado, submetê-lo a um conjunto de críticas. E a partir dessas críticas, reconstruir essa resposta até o ponto em que ela fique temperada. Até o ponto em que o resultado seja um resultado mais condizente com aquilo que eu realmente pretendo e com aquilo que eu realmente preciso para o uso do ponto de vista profissional. Então foi pensando exatamente nisso que eu criei esse método, esse protocolo de têmpera adversarial, né? Ele é adversarial porque ele se contrapõe a essa primeira entrega, né? E ele se contrapõe realizando na proposta um looping de autoaperfeiçoamento dessa resposta até o momento em que ela fica mais blindada. Bom, para isso eu criei algumas camadas procedimentais, né? Podemos seguir ali. Essas camadas, né, elas começam primeiro da comunicação efetiva, que é o nosso primeiro primado. Mas ela depende fundamentalmente de um repertório técnico de domínio. E aqui tem um ponto importante que eu comecei a perceber, porque nas revoluções tecnológicas que existiram, que eu pude observar, eu percebi que os mais jovens, a juventude, sempre tinha uma certa vantagem sobre as pessoas mais velhas. Porque já nasciam ali dentro do contexto daquela nova tecnologia e sabendo utilizar melhor aquela tecnologia. Mas eu comecei a perceber que, do ponto de vista da inteligência artificial, embora seja contraintuitivo, isso não é uma verdade. Porque é necessário que você tenha a condição de validar aquilo que a inteligência artificial te apresenta como resposta. Porque a inteligência artificial ela gera coisas novas.
E ela vai gerar essas coisas novas do ponto de vista formal, muito bonitinho. Mas do ponto de vista do conteúdo, ela pode alucinar. Ou seja, ela pode inventar coisas que não tenha absolutamente nada a ver com aquilo que você quer. Já teve notícias aí diversas, no ano passado, no ano retrasado, de advogados que utilizaram a inteligência artificial para fazer petição ou algum outro trabalho jurídico, e a inteligência artificial inventou jurisprudência, inventou legislação, inventa doutrina. Por quê? Porque é da essência da inteligência artificial gerar coisas novas a partir do treinamento que ela possui, das informações que ela possui. É da natureza dela criar coisas novas. Bom, mas Renato, se ela então cria coisas novas, não dá pra gente confiar na inteligência artificial? Dá sim. Ela pode auxiliar muito a gente, mas é necessário que um ser humano que tenha conhecimento sobre aquele domínio do conhecimento realize a validação daquilo que ela está entregando. É por isso que muita gente fala assim, nossa, a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Vai. Em tarefas repetitivas, trabalhos que são ruins, isso vai acontecer de fato. Mas para aquele ser humano que tem domínio sobre um determinado sistema de conhecimento, esse não será substituído, esse será necessário para conseguir validar as entregas realizadas pela IA. Bom, então, quando você começa a ter uma comunicação efetiva com a IA, tem um repertório técnico de domínio, né? Você pode utilizar sistemas metalinguísticos para obter maiores resultados da inteligência artificial. E isso vai gerando uma personalização profunda dos resultados que você começa a obter. Esses resultados, eles vão sendo, embora personalizados, aprimorados a partir de um sistema de validação e refutação. E esse processo de validação e refutação, ele vai ser consolidado pelo nosso protocolo de têmpera adversarial, que vai gerando essa melhoria interativa. E diante de todo esse caminho, é fundamental que a gente consiga gerar essa execução com a rastreabilidade de todos os passos, ou seja, sabendo o que aconteceu desde o início, para, caso esse resultado saia com algum erro, com algum desvio, eu consiga identificar exatamente o lugar, o ponto onde ele se destoou, onde ele divergiu, onde ele quebrou ou se atrapalhou. Bom, essas são as 7 camadas operacionais do artesanato digital, que são, óbvio, aqui eu estou apenas narrando a existência delas e não explicando cada uma delas. Para isso é necessário um curso para ensinar exatamente todos esses elementos, mas a gente já pode ter mais ou menos um pouco a ideia de como esse protocolo, com o seu rigor, gera resultados melhores, e nós veremos isso. Bom, vamos passar ali. Qual que foi a evolução que eu consegui identificar a partir das minhas experimentações, né? Eu comecei a identificar que, num primeiro momento, a ideia que se tinha de interação com a inteligência artificial era uma ideia de comandar. E isso muito próprio daquilo que foi chamado de engenharia de prompt, ou prompt engineering. Então, a engenharia de prompt, ela tem como objetivo estabelecer comandos diretos para a inteligência artificial para que ela possa trazer um resultado, como, por exemplo, aqui, faça uma petição. Ou alguma variação a respeito disso. Começaram a perceber que
esses pedidos, eles precisavam ser melhor estruturados e começou, portanto, a criar diversos tipos de frameworks para melhorar esse pedido. Eu mesmo, em alguns momentos, já disse aqui no podcast ou em cursos, e quem me segue sabe disso, de que há uma estrutura básica que eu extraí de um universal linguístico da tipologia linguística, que é a estrutura sujeito-verbo-objeto, e que, portanto, eu estabeleci como papel, contexto e tarefa. Bom, então eu posso atribuir um papel à inteligência artificial, dar a ela um contexto a respeito daquilo que eu quero que ela faça e realizar um pedido claro, objetivo, de forma imperativa. Dizer para ela qual é a tarefa que eu quero que ela execute a partir daquele contexto e respeitando aquele papel. Então, em vez de dizer faça uma petição, eu posso dizer atue como um advogado especialista na área do direito do consumidor e considerando, e aí posso narrar o fato específico de direito do consumidor, a compra de um determinado produto através de um marketplace e cuja entrega se deu de forma diferente daquilo que originalmente tinha sido combinado, ou seja, comprei A e me foi entregue B de uma qualidade inferior àquilo que eu paguei. Bom, me diga quais são os meus direitos, o que eu posso fazer. Crie uma notificação extrajudicial, me informe quais são os responsáveis, os possíveis responsáveis e o que é que eu posso fazer para reparar este erro que não foi causado por mim. Um advogado já poderia dizer quais são as medidas jurídicas necessárias e suficientes para corrigir este erro. Então, começou-se a criar a possibilidade de estruturar melhor o pedido. Mas, com o desenvolvimento da inteligência artificial, em especial da janela de contexto, que é a capacidade que a inteligência artificial tem de processar uma quantidade de informações cada vez que você abre uma janela no ChatGPT, no Gemini, em qualquer uma dessas IAs existentes. Bom, com o aumento dessa janela de contexto, começaram a perceber que era possível, então, eu não só estruturar o meu pedido para IA. Era importante também eu realizar uma administração daquilo que eu posso nutrir a inteligência artificial para que ela, enriquecida dessas informações, me gere resultados mais confiáveis, mais profissionais, mais utilizáveis. Bom, então começou a se desenvolver uma coisa chamada engenharia de contexto. Para eu entender como é que eu faço a melhor curadoria das informações que eu trago para a inteligência artificial, para controlar a própria janela de contexto, para controlar as ferramentas que a inteligência artificial tem à sua disposição para criar um resultado, como, por exemplo, a pesquisa na web, para dizer uma delas, dentre as diversas que ela possui. Então, se começou, na verdade, a pensar como que
se deve estruturar, para além do pedido em si, todos esses outros elementos que vão melhorar essa capacidade da inteligência artificial entregar uma resposta melhor, mais profunda, mais profissional, mais utilizável. Bom, então eu saí da ideia de comandar para a ideia de informar. Conforme eu trago mais contexto, e existe um brocardo, né? O pessoal fala contexto é rei, né? Ou seja, quanto mais contexto supostamente você dá para IA nessa formulação, melhor a resposta que você obtém dela. A gente começa a perceber na prática que não é bem assim. Que muitas vezes, se você coloca muito contexto na IA, a depender da forma como você coloca, a depender do modelo que você está utilizando, você vai piorar significativamente os resultados. Por isso que era necessário fazer uma curadoria desse contexto, ajustar a forma adequada de colocar esse contexto, para que ele pudesse gerar melhores resultados. Essa é a engenharia de contexto, ou Context Engineering. Bom, e eu comecei a perceber que, mesmo assim, mesmo você trazendo o contexto, a gente ainda não conseguia ter os resultados que eram esperados, pelo menos os que eram esperados por mim. E comecei a buscar, a entender o que estava faltando. E consegui, após muita prática, muito tempo, concluir que o que estava faltando era um processo mais claro de como transferir para a inteligência artificial, para esses modelos, a forma como eu pensava. Porque eu tenho um processo de pensamento, aliás, como todo mundo. Cada um tem a sua forma de estruturar, de fazer a pesquisa, de considerar os elementos, os critérios, as validações, enfim. Eu comecei a pensar que existe um processo mental de organização das ideias que vai gerar a forma pela qual eu faço determinadas coisas. E eu comecei a dizer, bom, então eu tenho uma forma de trabalhar. E essa forma de trabalhar está diretamente relacionada à forma como eu organizo mentalmente o meu processo de raciocinar a respeito daquilo. Agora, será que eu consigo mapear como eu penso, o processo de como eu penso, e a partir desse mapeamento consigo transferir esse framework para a inteligência artificial? Será que eu consigo injetar essa minha maneira de pensar, essa minha maneira de produzir o que eu produzo, como eu produzo, para a inteligência artificial? E daí é que nasceu o Framework Injection, que é essa injeção de framework, desse processo mental, que não é um processo mental chapado, não é um processo mental, porque cada pessoa tem o seu processo mental, cada grupo tem determinadas estruturas de processos mentais que são condizentes com a cultura, com o domínio do conhecimento específico. Então, eu comecei a perceber que os advogados têm uma maneira de pensar, de estruturar o pensamento, embora tenha as suas diferenças, mas existe um lugar comum. Assim como os engenheiros têm também um lugar comum, assim como os médicos têm um lugar comum, e todas as categorias, basicamente, têm uma forma mais ou menos específica. É óbvio que
há um lugar, uma linha comum entre todas elas, mas eu começo a ter uma ramificação, uma especificação, uma especificidade própria de cada ramo. E mais do que essa especificidade própria de cada ramo, para cada pessoa daquele determinado domínio do conhecimento, eu tenho uma forma muito particular, peculiar de fazer aquilo. Então, como é que a gente poderia, nesse sentido, criar um mapeamento desse processo e transformar e injetar esse processo na inteligência artificial para conseguir fazer com que ela gerasse resultados, não mais um resultado genérico, mas um resultado como se eu tivesse feito. Como é que eu poderia ensinar a IA a gerar uma petição como se eu tivesse escrito essa petição? Utilizando as minhas características, não somente do ponto de vista do estilo, de uma emulação do estilo das palavras que eu mais utilizo, da estrutura, mas como é que ela poderia partir dos princípios de pensamento, da forma de estabelecer as conexões, como é que eu poderia transferir isso? E se isso era possível, quais eram as limitações, até onde eu conseguiria fazer isso? Foi aí que eu comecei a pesquisar e cheguei no Framework Injection, né? Onde a gente saiu da ideia antes ainda, Alex. Antes ainda. A gente saiu da ideia da engenharia de prompt de apenas dar uma receita para IA, que era o prompt. A engenharia de prompt, ela estava preocupada em dar a melhor receita para ter o melhor resultado. Depois, na engenharia de contexto, começou a se perceber que só dar a melhor receita não era suficiente. Era necessário que a gente pudesse também equipar a cozinha. E a cozinha bem equipada, com os insumos e com uma boa receita, eu teria condições de ter um resultado mais sofisticado, um resultado melhor. Mas eu comecei a perceber que ainda faltava o chefe de cozinha. Faltava alguém que dominasse todo esse conjunto de coisas e pudesse realmente, efetivamente, gerar o resultado pretendido. Agora, esse chefe, ele precisa ter uma cognição, ainda que seja emprestada. E aí é que eu girei a ideia da injeção de prompt, a injeção de frameworks, para que a gente pudesse transferir essa cognição, essa forma de fazer, esse modo de pensar, de raciocinar, para a inteligência artificial. Então a gente sai de dar uma receita e de equipar uma cozinha para ensinar a cozinhar. E essa que é a nossa ideia. Bom, vamos lá. Então o que é basicamente a injeção de framework, gente? É a transferência deliberada e estruturada de uma metodologia completa de raciocínio de domínio específico, incluindo tanto as hierarquias de decisão, como também os critérios de avaliação, os limites éticos e os padrões de resultado de um especialista humano para um agente de inteligência artificial. Bom, como que a gente faz essa transferência, né, de metodologia de raciocínio? Como que a gente faz isso? Bom, eu comecei a mapear e consegui chegar a 5 tipos de frameworks possíveis. Não que sejam os únicos, eu estou ainda numa investigação. Por hora, enxerguei esses, né? Também não sei se necessariamente
serão os únicos ou se depois eles serão consolidados, enfim, né? Estamos numa investigação, quero deixar isso bem claro. O primeiro que eu consegui identificar é o declarativo, né? Que é o que saber. Né? Então, eu tenho como objetivo aqui identificar quais são as hierarquias de conhecimento, as fontes de autoridade e os conceitos fundamentais, entre outras coisas. Né? Quando eu pego, por exemplo, do ponto de vista do direito, né, que é a área de concentração aqui, a minha, como que eu estabeleço para a inteligência artificial de que existe uma hierarquia das fontes jurídicas e como que ela deve tratar essa hierarquia no momento em que ela constrói uma resposta que eu estou solicitando a ela. Tá? Bom, eu tenho o segundo tipo, que é mais procedimental, que é como raciocinar. Como é que ela deve, como é que o agente, a IA, deve raciocinar. Ou seja, o que ela deve fazer. Mas isso é mais do que dar uma lista de passo a passo. Né? É identificar, para além da árvore ou das árvores de decisão, os fluxos lógicos e as sequências obrigatórias de análise. Isso é bem importante. É dizer para ela que algumas coisas ela vai ter que fazer daquele jeito. Porque se eu não disser, ela vai fazer do jeito dela. E muitas vezes o jeito dela não vai me atender por diversos elementos. Seja porque ela tem um princípio de eficiência, no princípio de eficiência ela vai querer te dar um melhor resultado com um menor esforço. E eventualmente esse melhor resultado para ela, com o menor esforço de processamento dela, não vai te atender naquela especificidade que você está precisando. Se for uma coisa mais geral, uma coisa mais simples, pode te atender. Mas para alguns casos em particular não vai te atender. Então como é que você sai dessa estrutura, que é uma estrutura que está na essência de qualquer LLM? E é óbvio que seja assim. Né? Ela vai buscar uma otimização, de te entregar o máximo que ela puder, com o mínimo. Né? Mas às vezes isso não é o suficiente para você. Né? Então, a partir daí também, eu identifiquei o framework que é de avaliação, avaliativo, que é como julgar. Né? O que ela tem que julgar, mas mais do que como ela deve julgar. Então percebam, o que saber, o que ela tem que saber, primeiro. Segundo, como que ela tem que raciocinar. Como? Identificando, olha, todo o caminho. Para além disso, como ela deve julgar os elementos que eu estou atribuindo a ela. Né? Então, quais são os critérios de qualidade que ela deve considerar? Né? Como que ela deve fazer as ponderações em relação aos elementos que lhes são submetidos, né? E o que ela realmente deve rejeitar, o que ela não deve fazer. Aliás, isso é uma parte muito importante na elaboração de um bom pedido para IA. E fundamentalmente na hora que eu vou injetar o framework, esse raciocínio, essa maneira de pensar e identificar o que ela não deve fazer, para que ela se concentre especificamente naquilo que você está solicitando e consiga atender a você nos resultados que você pretende. Vamos seguir, Alex? Bom, além disso, um critério que é fundamental diante da ideia do artesanato, que é o compromisso ético, que só é possível a partir da figura antropocêntrica. O homem no centro de toda essa atividade. O ser humano, não só como o princípio original para a existência da inteligência artificial, mas também como o agente validador dos resultados. Bom,
nesse sentido, identificar o que ela deve recusar. Veja só, é mais sofisticado do que somente como julgar e identificar o que ela não deve fazer. Ela não deve fazer no processo de um pensamento, ela não deve tergiversar, por exemplo. Mas, do ponto de vista ético, o que ela tem que recusar, de fato, né? Do ponto de vista da advocacia, quais são os limites éticos, por exemplo, estabelecidos no Código de Ética da OAB, e que ela deve observar. Ela deve observar para recusar. Quais são os limites de compliance numa análise empresarial? Quais são as vedações legais que ela deve observar? E nós temos aí o derradeiro framework, que é o composicional, que é como é que eu posso combinar estes frameworks, esses 4 outros frameworks, para a geração de novos frameworks. Como é que eu posso realizar entre eles ciclos interativos, a revisão adversarial, a oposição, para que eu possa fazer o tempero, a têmpera adversarial. Como é que eu posso, a partir daí, gerar um refinamento progressivo? Então, essa que é a ideia básica. E para tudo isso, gente, foi construído, toda essa ideia foi construída e desenvolvida a partir de, óbvio, né? As coisas não saem do nada, elas possuem uma estrutura, né? Uma razão de ser. E eu fui buscar os fundamentos teóricos que pudessem embasar essa praxis semântica que é o artesanato digital e que tem esse mecanismo que é a injeção de framework, o framework injection. Então, eu comecei, por exemplo, a investigar a ideia de zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, que basicamente está endereçando para nós a ideia de que os sistemas cognitivos podem eventualmente ampliar sua performance quando eles operam com auxílio de suportes estruturados. Então, quando eu não tenho ainda a habilidade necessária para desenvolver aquela determinada ação, eu posso utilizar ali estruturas, andaimes, que vão me auxiliar, né? Escadas, que vão me auxiliar a chegar naquele determinado patamar, até que eu consiga ter a habilidade, a condição de caminhar sozinho. Essa é a famosa rodinha na bicicleta, né? Eu vou botando, vou andando, olhando com a rodinha na bicicleta, até o momento em que eu adquiri o equilíbrio necessário, e aí eu consigo andar sem rodinha, né? Então, num primeiro momento, enquanto a minha inteligência artificial não está, e o meu agente não está necessariamente treinado, ele precisa de uma guia para ele poder pensar melhor, né? E aí eu posso aplicar o Framework Injection, que vai estabelecer essa guia, vai ser exatamente esse suporte necessário para o agente, a inteligência artificial, trazer melhores resultados, alcançar melhores resultados, né? Mas, além disso, eu também comecei a investigar o conceito de carga cognitiva do Sweller, né? Em que diz que é um conceito segundo o qual
a performance melhora conforme eu reduzo a carga cognitiva extrínseca, ou seja, quando eu tiro a sujeira, quando eu tiro o ruído. Na teoria da comunicação isso é muito claro. Entre o emissor e o receptor, eu tenho uma mensagem, mas essa mensagem vai ser mais efetiva quanto menor ruído tiver. De uma certa maneira, o Sweller está tratando disso. Está tratando disso. E aí eu consigo direcionar para a inteligência artificial o conteúdo que é o conteúdo necessário e suficiente para aquela determinada entrega. É por isso que eu não posso encher o contexto de informações que não são relevantes. É fundamental uma curadoria desse conteúdo. Quanto melhor essa curadoria, melhor, mais enriquecido o contexto, e aí sim eu tenho a possibilidade de melhores resultados. Mas para fazer essa curadoria de conteúdo, é necessário repertório. Aí voltamos com o repertório. E eu dizia para vocês, né? Os jovens nos desenvolvimentos tecnológicos tinham vantagem. Agora com a IA não necessariamente. Por quê? Porque a pessoa precisa ter repertório. E quem tem repertório é quem tem, em princípio, em regra, né? A gente sabe que tem as exceções, mas é quem já teve vivência, quem já passou por diversas situações, quem já estudou significativamente um determinado domínio, um determinado campo do conhecimento. E aí ele tem condições de validar aquelas entregas específicas relacionadas àquele campo específico. Mas eu também percebi que o Wittgenstein, a partir da ideia dos jogos de linguagem, ele nos trouxe a ideia de que cada domínio do conhecimento possui ali o seu sistema próprio de linguagem, né? O seu jogo, sua forma de raciocinar, que é o que eu dizia antes. Então, também é importante que o agente atue a partir dessa premissa, entendendo esses elementos daquele campo específico, para que ele não seja um agente genérico, que vai tratar as coisas, os assuntos que lhe são submetidos de uma maneira genérica. E aí chegamos em Polanyi, que com a ideia de conhecimento tácito, que é genial, para mim, pelo menos. O fato de que grande parte do conhecimento especializado não está necessariamente declarado. Ele não está efetivamente demonstrado. A gente não demonstra a experiência que a gente tem. Ela simplesmente existe. Mas a ideia aqui é como é que a gente pega essa nossa experiência, essa nossa expertise, essa nossa capacidade de fazer as conexões, os insights, pelo menos alguns deles, e a gente consegue transferir isso, consegue mapear e externalizar, né, esse conhecimento tácito adquirido e externalizar isso para a inteligência artificial, para o agente, de maneira que ele possa, ao subsumir este conhecimento, atuar da mesma maneira como a gente atua e com esse nível de senioridade que a gente possui com a experiência num determinado campo, num determinado setor. Bom, esses elementos, eles vieram todos serem assim adicionados àquilo que foi o início de tudo. E o início foi a linguística, eu falei para vocês. Eu comecei a pensar a partir dos universais, mas me recorri primeiro à linguística e aí fui em Peirce, na semiótica. E entender que, do ponto de vista da comunicação, existia uma ideia que não era uma ideia muito intuitiva, ela era, pelo contrário, contra-intuitiva. Não se tratava necessariamente de eu cuidar do meu pedido, como eu estou falando aqui há algum tempo, mas de pensar como é que esse pedido
será interpretado pela inteligência artificial. Ou seja, como é que eu faço para diferenciar apenas o que eu indico o que fazer, que é uma referência, para definir como que ela deve interpretar o que eu estou pedindo. Veja, é pensar a partir de como é que ela vai processar. Como é que o receptor receberá a mensagem que eu estou emitindo. E essa é uma inversão que foi bastante importante para mim pensar, porque mudou a configuração de como eu começava a escrever os meus pedidos para IA, meus prompts, as minhas requisições. Bom, essa ideia vai se aprofundar em Greenberg, que é o grande nome, um dos grandes nomes, mas foi quem eu utilizei para tratar dos universais linguísticos, que eu já comentei aqui, com a ideia do sujeito verbo objeto, que foi traduzido por mim na ideia de papel, contexto e tarefa. Bom, isso tudo é que resultou nessa ideia do Framework Injection, né? E aí podemos subir, né? Que é esse ato de ensinar a IA a pensar como um profissional. Como você, profissional. A partir daquilo que você consegue atribuir a ela. Ou seja, como é que você consegue emprestar o seu conhecimento para a inteligência artificial. Bom, essa é a parte teórica, meus queridos amigos. E eu tenho aqui uma segunda parte, que é a parte prática de tudo isso. Mas por hoje, nós teremos de ficar por aqui. Se vocês se animarem e quiserem, e a depender da quantidade de pedidos, eu venho aqui completar essa aula, essa conversa, que é uma aula, e mostrar toda essa teoria na prática. Mostrar como isso se traduz na prática e como isso nos traz efetivos resultados, melhores resultados no uso da inteligência artificial. Resultados para a nossa prática profissional, para o nosso uso profissional. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje, esse episódio é um episódio diferente, um formato aula, um formato de exposição, mas eu penso que eu estou trazendo para vocês algo fruto de uma investigação particular, mas que pode auxiliar a quem tiver olhos para ver e compreensão para entender aquilo que eu estou dizendo aqui. Imagino que todos tenham. Mas se vocês aplicarem alguns desses elementos na elaboração dos seus pedidos para a inteligência artificial, vocês vão começar a perceber a diferença de qualidade nos resultados que vocês obterão. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês uma boa Sexta-feira Santa e, mais do que isso, um bom domingo de Páscoa. Que todos vocês se sintam alegres e felizes como eu estou aqui de compartilhar esse conhecimento com vocês. E espero vocês na próxima sexta, neste podcast aqui, Pode Saber, Inteligência em Potencial, onde nós trataremos de um assunto muito interessante, que é a automação. Como é que a automação pode resolver diversos dos seus problemas. E é para a gente entender que a automação ela pode se dar em diversos níveis. Não necessariamente é uma automação extremamente complexa. Às vezes uma automação simples, algo que você pode fazer no seu celular, no seu smartphone, já pode trazer ganhos significativos para a sua atividade, para a sua vida. Um forte abraço e até mais.